Bem-vindos a julho, signo de Câncer. Lembrando que esse vídeo é para Sol, Ascendente e Vênus em Câncer. E enquanto eu tava aqui com o jogo aberto, eu vou até falar isso antes de começar de fato os recados que a gente sempre dá, aquela coisinha de seguir nas redes sociais. Enquanto eu tava com o jogo aberto, vieram mensagens muito fortes aqui de alinhamento com a espiritualidade, com processos de cura, processos kármicos, movimentações kármicas. Então, acho que nesse mês de virada de ciclo de vocês, de grande parte dos cancerianos, tem uma energia de transformação muito grande. E eu falo de processos kármicos, mas também de processos mentais, emocionais. Vou me aprofundar em tudo, mas logo de cara eu fiquei muito surpresa, né? Que eu joguei com 3 oráculos diferentes e as mensagens se complementaram, elas se casaram muito perfeitamente. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, sou cartomante. Eu atendo no Tarô de Amanda, @Tarô de Amanda no Instagram, mas também na tenda, @tenda.holística. Então, se você tá aqui pela primeira vez, já aproveita pra me seguir lá, porque lá rola conselho toda semana. Lá eu respondo caixinha de perguntas com tarô. Lá eu tenho mais proximidade para poder conversar com vocês. Aproveita que vocês já estão aqui, então curtam, compartilhem, comentem. Me contem aqui depois o que vocês acharam da tiragem, se ressoou para vocês ou não. E vamos para mais um mês. Bom, começando com o tarô, eu tô jogando com o Rider-Waite do Aureliano. É uma releitura que eu gosto muito, eu acho muito bonitinha e tem uma evidência muito grande do símbolo de copas, né? Todo o baralho é pensado a partir dessa brincadeira que ele faz com o vinho e eu acho que tem tudo a ver aí com o signo de Câncer, que é do elemento de água mesmo, o elemento do naipe de copas. E a primeira carta que saiu foi o 4 de copas, que me diz que o mês de junho foi um mês de olhar para algumas insatisfações, para algumas dificuldades, com um certo ostracismo, um marasmo, uma energia mais parada. Eu vejo que no começo do jogo, os cancerianos estão aqui observando muito, né? E eu falo isso também como uma retrospectiva do mês de junho. Observando muito insatisfeitos com alguma coisa, mas sem muita energia para fazer com que as coisas caminhem. E aqui eu vejo pessoas de câncer passando por processos mentais difíceis, de adoecimento mental, ou processos de cura mental que perpassam em um momento de adaptação. Então pode ter pessoas do signo de câncer que começaram uma nova medicação, ou que estão se encontrando mentalmente, aí esse encontro passa por um certo desencontro, passa por uma certa apatia, uma insatisfação um pouco maior, mas eu vejo as coisas progredindo de um jeito muito interessante. Então, se o jogo começa falando um pouco sobre como foi esse mês de junho, e na sequência a gente tem algumas cartas que falam dessas questões de saúde mental, temos aqui um valete e uma rainha de espadas falando de uma evolução, de algo que está sendo transposto, que está sendo amadurecido, de um processo mental que está sendo amadurecido. E principalmente para as mulheres de câncer, isso fala muito sobre processos relacionados à autoconfiança, sobre o quanto vocês confiam na disposição de vocês de fazer acontecer, numa energia de realização, de superação de dificuldades. Afinal de contas, a carta da Lua é uma carta que propõe um atravessamento, que propõe uma evolução, que propõe a saída de um lugar de dor, de sofrimento, de descuido, de dificuldade, e a travessia, que é o esforço físico de sair dessa dificuldade, né? Então eu vejo muito isso aqui dessas primeiras 4 cartas do jogo, e eu acho que tem muito uma energia de algo sendo superado, de uma dificuldade emocional sendo superada, tanto que no final da primeira linha a gente tem o Rei de Copas, que é uma carta que fala bastante sobre esse lugar da confiança e da consistência emocional, a nível emocional também. Uma pequena pausa aqui, porque eu sempre ligo a campainha, vocês já sabem que aqui em casa eu falar que vou gravar, é ligação, é campainha, é gato, é tudo que vocês puderem imaginar. Então logo nos primeiros 15 dias do mês eu vejo muito essa energia de superação. E depois veio um jogo inteiramente composto de arcanos maiores na segunda linha. A segunda metade de julho vai ser babadeira, assim, vai ser de arrepiar os cabelos, mas um arrepio positivo. Porque eu achei isso muito interessante. Lembra no começo quando eu falei de um processo kármico? Eu acho que talvez até seja um bom título para esse vídeo, que é o mês de uma superação. Mas a superação
gerando um encontro com a luz, né? Superar para encontrar com a luz. Por quê? E eu geralmente não sou de colocar muitos títulos bruxônicos nos vídeos, que eu sou uma bruxona mais pragmática. Mas a gente tem a carta da lua falando de uma certa névoa. E no oráculo da Mãe Terra, que é um oráculo novo que eu tô jogando esse mês, saiu a carta da nebulosa. E a carta da nebulosa fala de um contato mais íntimo com o mestre espiritual, que vem trazendo uma possibilidade de cura. E na segunda linha a gente tem os namorados, os enamorados, o hierofante, o papa, seguido de a temperança, a carta da cura, a força, falando de uma cura do interior, falando da cura da criança interior, e a justiça no final, trazendo o equilíbrio kármico. Então tá um jogo muito potente nessa segunda metade de julho aqui, e um jogo que vai trazer muito alguma decisão, vocês tomando alguma decisão com a intuição, com o coração, com a espiritualidade, uma intuição que fala de um caminho de trabalho, um caminho de vida. Então eu vejo aqui muitos cancerianos se reconhecendo no arquétipo do mestre, querendo se tornar líderes, gestores, líderes espirituais, sacerdotes. Muitas pessoas do signo de câncer com um caminho aberto aqui, que é o caminho de ensinar ao outro. Então muitos professores e professoras cancerianos buscando um reposicionamento nessa profissão, para que essa profissão também seja uma vocação. É um encontro com a vocação de vocês. O mês de julho promove o encontro com a vocação de vocês. Então, para ser uma bruxona mais objetiva, o título do vídeo é Encontro com a Vocação. Por quê? No final das contas, a gente tem a temperança, junto com a carta da lua e da nebulosa, falando disso. Pode ser que vocês não entendam grande parte dos processos que estão atravessando vocês. E aí eu vejo muitos cancerianos e muitas cancerianas sonhando muito, tendo muitos sonhos muito vívidos, com uma intensidade muito grande, se aproximando de um universo. Olha como é linda a carta da nebulosa. Se aproximando de um universo de possibilidades desconhecidas, se conectando com a ancestralidade, e isso reposicionando muitas certezas na vida de vocês aqui no mês de julho. E aí, principalmente para cancerianos que já têm ou cuja mãe faleceu, ou que não tem uma relação muito boa com a mãe. A temperança e a força promove um encontro kármico que traz a cura para essa relação, que traz a solução de um conflito que veio de outras dimensões, de outras vidas aí. E eu raramente falo de vidas passadas no jogo, porque eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade para falar de vidas passadas e tarô. E eu vejo muita gente banalizando esse tipo de conhecimento, eu evito muito. Mas pelo dimensionamento do jogo aqui, a gente pode inferir, uma das possibilidades é que um karma de vidas passadas relacionado à mãe, pode ser o pai também, que a gente tem um papa, uma figura de poder aí, uma figura geradora, um cuidador, uma cuidadora, tende a se solucionar. Para quem está esperando uma resposta positiva em relação a processos de justiça, pode ser a justiça dos homens, mas pode ser a justiça de vida, divina, né? Alguém que foi injustiçado, alguém que se sentiu lesado de alguma forma. É possível que você veja alguém que te lesou, alguém que te abusou, que oprimiu de você em alguma esfera, pagando algum karma, algum pecado aí com relação a isso. Um jogo muito intenso nessa segunda linha, só de ter os namorados, que é o arcano regente desse ano. Depois da passagem de junho, eu vejo que o mês de junho foi um mês de observação, de colocar as barbas de molho, para que algumas decisões conseguissem encontrar um lugar de mais profundidade nesse mês de julho. Falando de aspectos mais objetivos, que esse jogo foi um jogo muito espiritual, no trabalho de vocês. Primeiro vocês precisam se portar de uma forma um pouco mais madura. O valete de espadas e a rainha de espadas fala que para quem tá buscando uma promoção, isso passa por passar uma imagem mais confiante, de mais consistência. Então são coisas que, enfim, a gente às vezes faz uma vista grossa, mas é muito tomar cuidado com as roupas que a gente veste, os termos que a gente usa, a forma como a gente se posiciona, pra gente conseguir ser visto de uma forma um pouco mais profissional, um pouco mais técnica, né? O naipe de espadas tem muito essa característica do apelo técnico, do apelo intelectual, instrumental de algumas coisas. Vida amorosa, né? Vamos falar sobre a vida amorosa do canceriano, já que a gente já passou por trabalho. O que eu acho, tá? Principalmente pro canceriano que tá solteiro, tem uma relação kármica se aproximando. Pode ser que seja algo complicado, potencialmente com alguém de escorpião, porque saiu aqui um rei de copas e a justiça. Alguma relação que vem para que vocês possam
mudar um pouco o comportamento que vocês têm nas relações de vocês. E eu não falo de vidas passadas, eu falo dessa vida. Pode ser que no passado vocês tenham construído uma forma de se relacionar muito baseada na manipulação, porque a gente tem a carta da Lua e a Rainha de Espadas. Muito baseada em coisas não ditas, em manutenção de alguns ciclos que não são saudáveis. E aí eu vejo chegando uma relação ou com uma pessoa de Escorpião ou com uma pessoa de Gêmeos, que a gente tem uma Rainha de Espadas aqui, que vai trazer uma possibilidade de cura, uma possibilidade de resgate, um resgate positivo. Não sei se é um parceiro que fica por muito tempo na vida de vocês ou se é alguém cujo papel é simplesmente alinhar um pouco essa percepção de relacionamento, mas tem alguma coisa aqui. E principalmente para as mulheres cancerianas. Sabe o que eu acho? Eu acho que tá faltando um pouco de doçura. Saiu a carta da Donzela Interior, tem até o fundinho dela, que é uma carta, essa carta é do Oráculo da Lua Vermelha. Ele fala muito sobre o ciclo menstrual feminino, né? Então, a carta da Donzela Interior pode trazer para as mulheres do signo de Câncer nesse mês de julho um mês de mais vitalidade, de uma energia mais jovial, de mais disponibilidade, disposição para poder fazer as coisas acontecerem. Em uma outra perspectiva, a carta da Donzela fala que talvez seja a hora de vocês se permitirem serem cuidadas, porque tem a carta da força, da temperança e da donzela. Eu vejo que as mulheres cancerianas estão na busca de um amor tão tópico, tão platônico, que isso envolve assumir uma postura quase que materna com relação ao companheiro, à companheira de vocês. E aí o jogo aponta, olha, se você quer viver um amor tranquilo, você tem que se permitir estar vulnerável, estar fora dessa zona de controle, para você se sentir atingida pelo amor do parceiro ou da parceira de vocês. Interessante esse jogo, hein? Vou aproveitar que a gente já tá aqui, vou só dar uma alinhada com o baralho do cigano pra gente ver coisas mais objetivas, que eu achei esse jogo muito etéreo. A carta da criança, falando da criança interior. Então a gente tá falando das mesmas coisas aqui, basicamente. Eu vejo alguns cancerianos aqui, essa é uma outra possibilidade, tá? Resgatando um sonho de infância. Então, por exemplo, cancerianos que sempre quiseram ser médicos, aí chegou na época do vestibular, resolveu prestar o vestibular para um outro curso. E fez, e se dedicou e viveu essa carreira, mas agora tem resgatado o sonho de fazer medicina, que era um sonho de criança. Pode ser, eu vejo vocês conseguindo realizar alguns sonhos aí que vocês tinham quando vocês eram crianças, jovens. Uma coisa que ficou perdida no tempo, nas demandas, nas responsabilidades da vida adulta. Olha que interessante, né? Então, saiu a carta da criança e das vitórias. Então, tudo que for plantado com o coração, sementes que forem bem plantadas, boas alianças, bons negócios, boas possibilidades de encontros que forem feitos com a pureza, com a melhor das intenções, né? E a gente sempre ouve que de boas intenções o inferno está cheio, mas se você é uma pessoa que mora no Brasil, desse desgoverno, você sabe que boa intenção já vale muita coisa, né? E aí tudo que for plantado com um bom coração tende a ser colhido com vitória. Então, se você está esperando uma resposta positiva de promoção ou de pagamento de dívida, alguém que está te devendo, pode ser que isso se resolva ainda no mês de julho. E em outra perspectiva saiu o cigano e as alegrias. Então pode ser que uma boa notícia seja dada através de um chefe, um superior, um pai, um irmão, uma figura masculina que vem trazendo um pouco de leveza para esse mês. O mês de julho pro canceriano, para a canceriana, e ascendente Lua também, ascendente Vênus, perdão, ele vem carregado de algumas pendências kármicas, mas isso não vai ser pesado. Quando a gente fala de pendências kármicas, sempre dá a ideia de que é alguma coisa, alguma culpa, alguma dívida, né? Na nossa cabeça fica muito isso de dívida. Mas as alegrias com a carta da justiça me contam que vai ser uma coleta leve, né? Que vai ser algo que vai ser compensado, uma compensação kármica que vai ser feita de forma leve, e esse é um mês de encontrar pessoas que você gosta para cultivar momentos de prazer, momentos de conexão, de intimidade, de divertimento, de fato, momentos de alegria. Jogo bonito, hein, pessoal de Câncer? Comentem aqui pra mim o que vocês acharam, se ressoou. Aproveita para já me seguir nas redes sociais e um beijo. Vejo vocês no mês que vem.